Ok, minha galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos, que acompanham, que assistem, que deixam um joinha, que comentam aí nos vídeos, que compartilham também para as outras pessoas por meio do WhatsApp, por meio de outras redes sociais, do Facebook. Muito obrigado a todos vocês. E nesse vídeo, esse vídeo aqui, compartilhe, não assista você somente. Mostre também para outras pessoas, porque hoje é um tema, digamos, polêmico. Eu também quero agradecer a todos vocês que deixaram sugestões para os vídeos. E a primeira sugestão que veio foi espontânea, né? Depois é que eu fiz aí o pedido nas outras redes sociais. Mas a primeira sugestão que veio foi espontânea. E essa é justamente a que eu venho tratar aqui hoje. E é um tema polêmico, como eu já disse. Hoje a gente vai falar sobre Maria, a serva do Senhor. E esse tema é meio polêmico porque muitas pessoas, a maioria das pessoas dizem: ah, os evangélicos eles acabam com Maria. Os evangélicos eles dizem sempre mal de Maria. E de fato muitos evangélicos não têm a percepção da importância dessa mulher na historicidade bíblica. É uma mulher super importante, especialmente para Deus. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o que a Bíblia diz. Vai ser um pequeno estudo bíblico sobre Maria, a serva de Deus. O objetivo principal e especial é nós entendermos qual é a função de Maria e a sua importância dentro da Bíblia Sagrada. Esse canal aqui é Mete Bíblia, então é tudo o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. Ok? E também uma outra parte do nosso vídeo vai estar voltada para desmitificar teorias que falam sobre Maria, títulos que dão a Maria. Então, para a gente começar, eu quero primeiro abrir com vocês em Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 38, para a gente ver como é que o texto bíblico se refere a Maria. Aqui diz: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que foi no momento em que o anjo Gabriel foi dizer a Maria que ela estaria grávida de Cristo. O próprio Jesus estaria ali sendo na sua parte humana, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho melhor, gerado por Maria. Então aqui Maria diz: aqui está a serva do Senhor. Serva do Senhor. E isso é um ponto maravilhoso e importante, pois Maria aqui, como o texto bíblico diz, ela era serva, ela procurava servir a Deus. Ela via Deus como um rei, como o dono da sua vida, e ela, a exemplo do que nós também devemos fazer, ela se disponibiliza, ela se entrega totalmente a Deus, a ponto de dizer: aqui está a serva do Senhor. É uma importante e ótima lição para nós, viu? De igual modo, a gente pode ver que Maria era a melhor mãe, era a melhor mulher, o melhor tipo de mulher para que Cristo nascesse naquele tempo. E não foi um tempo simplesmente jogado ao vento, mas o versículo 4 do capítulo 4 de Gálatas capítulo 4, no versículo de número 4, lá vai dizer assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, no momento, na plenitude do tempo, onde Deus deveria enviar o seu filho, ele olha para todas as mulheres ali que estavam na nação judaica, na tribo, né, de Judá, e aí Deus olha para todas aquelas mulheres e vê Maria como um exemplo, vê Maria como a mulher mais capacitada para criar o próprio Salvador, né? Criar de uma maneira humana, como eu já disse, a gente ainda vai ver isso, beleza? E é justamente por isso também que Maria na Bíblia ela é chamada de bendita entre as mulheres. A gente vê em Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 42, aqui Isabel dizendo a Maria: e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Olha que maravilha! Então aí uma oração que sempre é repetida, né, por vários irmãos católicos, diz que Maria é bendita entre as mulheres e bendito também o fruto do ventre dela. Está relatado nas escrituras, sim, pois Maria era uma mulher especial na época, na geração em que ela viveu. Então o que nós podemos concluir de primeira mão é que Maria era uma mulher
fiel a Deus, filha de Deus, serva de Deus, uma mulher um destaque para o seu tempo. Nós cremos sim que Maria está aguardando de uma maneira inconsciente a ressurreição dos justos. E se você ainda não está ligado no que é a ressurreição da vida, a ressurreição do juízo, tem um vídeo meu aqui neste mesmo canal. Pode buscar aí a ressurreição da vida e do juízo e você vai entender que Maria está aguardando a ressurreição dos justos. Ela irá para o céu, terá sua vaga lá garantida no céu. Enquanto nós ainda temos que lutar, né? Lutar até o final junto com Deus aí para alcançar a salvação prometida por Cristo Jesus. Mas agora neste momento, o que eu quero fazer é algumas desmentificações, como eu já havia dito lá no início do vídeo, né? A gente tem Maria aqui como um exemplo de uma pessoa fiel e salva, mas contudo, porém, entretanto, todavia, não obstante, nós temos aí as crenças populares, e especialmente da Igreja Católica Apostólica Romana, algumas crenças que não condizem com aquilo que a Bíblia diz. Ou seja, muitas pessoas têm uma visão equivocada de quem foi de fato Maria. E aqui há algumas afirmações em que a gente vai analisar. A primeira afirmação é: Maria morreu virgem? Pega a sua Bíblia mais uma vez e vamos abrir no texto de Mateus, no capítulo 13, versículos 55 e 56. Eu sei que você já abriu sua Bíblia aí. Quando você assiste um vídeo desse canal, pegue a Bíblia na mão, porque a Bíblia, a palavra de Deus, sim, é ela o ponto central, a nossa bússola para nós entendermos aquilo que precisamos entender. E mete Bíblia. A pergunta, como eu já disse, Maria, ela morreu virgem? Nós conhecemos aí Maria como a Virgem Maria. Será que ela morreu virgem? Vamos lá. Mateus, no capítulo 13, como eu já disse, versículos 55 e 56, vai dizer assim: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Ora, Cristo estava chegando ali em Nazaré, na cidade onde ele fora criado, e as pessoas começaram a lhe ver: mas esse daí não é o filho de Maria? Ele está dizendo que é o filho de Deus, mas esse aí não é o filho de Maria, irmão de Simão, de José, então, enfim, também tinha irmãs. Então a gente vê aqui que Maria, depois, ela teve sim Cristo, foi um nascimento virginal, mas a gente não pode dizer que Maria ela continuou virgem justamente por conta dos irmãos de Jesus Cristo. Então aí descartada essa ideia de que Maria ela é virgem para sempre. Descarta, ok? Isso é o que a Bíblia diz. A segunda inquietação é: Maria, ela é mãe de Deus? Ora, essa afirmação ela é muito feita. E existe um pequeno erro aí. Se você for olhar direitinho, de uma maneira, aliás, de uma maneira superficial, você vai se perguntar: Jesus é Deus? Pode responder aí: Jesus é Deus para você? De fato, Jesus é Deus. E Maria é a mãe de Jesus? Sim ou não? Eu sei que você acabou de responder. E eu sei que você respondeu sim. Então, a gente pode concluir por meio dessas duas perguntas e dessas duas respostas que Maria é a mãe de Deus? E aí, né? Você ficou meio assim para responder. Talvez você tenha respondido sim, talvez você tenha respondido não, mas a gente vai entender. Com essas duas perguntas, parece que fica óbvio dizer que sim, Maria é a mãe de Deus. Mas o erro aí está na resposta da primeira pergunta. Não é um erro, mas a resposta é meio que incompleta. Cristo, ele é Deus, mas ele também é homem. Ele veio aqui a esta terra com uma natureza de 100% de humanidade e de 100% de divindade. Ao mesmo tempo que Cristo era 100% homem, ele também era 100% Deus. E Maria é a mãe de Jesus? Sim, é óbvio que sim. Lê-se da parte humana. Maria era mãe de Jesus enquanto homem. Enquanto homem. E aí a gente pode ver em Apocalipse capítulo 22, no versículo de número 13, que um Deus, ele não precisa ser criado. Que um Deus, não adianta, como é que vai ter um Deus que é criado? Um Deus que ele precisa de uma mãe para nascer. Como eu disse, Apocalipse capítulo 22, no versículo de número 13. Olha só o que Cristo diz: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último,
o princípio e o fim. Cristo está dizendo, eu sou, eu era, eu serei para sempre e não preciso ser criado, não preciso de uma genitora ou um genitor. Cristo é sempre, Cristo é Deus e isso basta, Ele é eterno. Então, para Cristo se fazer homem, Ele necessitava sim de uma genitora. E essa foi escolhida, foi Maria. Então Maria é a mãe de Jesus da parte humana e não da parte divina, porque Deus ele não pode nascer, Deus ele não pode ser criado, não pode ter uma mãe, ok? E aí a gente pode também ir para outra pergunta. Maria, ela é de fato imaculada? Talvez você esteja se perguntando, mas o que é imaculado? Aquilo que não tem mácula, aquilo que não tem mancha. E também é muito dito aí que Maria ela viveu e morreu sem pecado. Maria ela foi imaculada, ela não teve mancha, ela não teve marca nenhuma de pecado nela. A gente vê em Lucas capítulo 1, versículo de número 47, já viu que a gente foi, agora esse é o terceiro texto que a gente encontra em Lucas capítulo 1, fala muito de Maria esse texto, o todo, né, o capítulo. E o versículo 47, Maria ela começa um cântico a Deus, e ela começa no versículo 46, ela vai terminar no versículo 56, mas no versículo 47 tem um ponto super importante que eu quero ressaltar aqui para vocês. Ela diz, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela diz que Deus é o Salvador dela. Ou seja, como é que uma pessoa, ela precisa, ela necessita, ela tem um Salvador, se ela é aquela que cuida também dos céus, aquela que vive também nos céus? Não adianta. Se uma pessoa, ela é pura, ela é imaculada, a sua natureza é totalmente santa e divina, ela não pode ter um Salvador, porque ela não está se perdendo. Mas se uma pessoa é pecadora, como eu, como você, se uma pessoa ela não é perfeita como nós, ela necessita de um Salvador, ela precisa de um Salvador. E a própria Maria, num cântico, ela disse, e o meu coração se alegrou em Deus, o meu Salvador. Que maravilha! Ela mesma reconhecia a sua incapacidade de ser salva. E lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, também vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E outro ponto que eu quero aqui ressaltar, para engrandecer ainda mais essa mulher que já é grandiosa, é a submissão dela quanto a Cristo. Ela era submissa também a Cristo, porque Cristo, Deus, era o Salvador dela. E ela era submissa. A gente vê lá no primeiro milagre de Cristo, onde estava ali numa festa de casamento e acabou-se o vinho. E aí os donos da festa ficaram muito preocupados. O que me chama a atenção é o versículo de número 5 de João capítulo 2. João capítulo 2, versículo de número 5. Aqui, Maria, aliás, então ela falou aos serventes, fazei tudo que ele vos disser. Aqui era Maria se referindo a Cristo. Olha que frase forte. A própria Maria diz, fazei tudo que ele vos disser. Que submissão a Cristo é essa? É um exemplo de mulher, é um exemplo de caráter cristão. Ela era submissa a Cristo, ela dizia, fazei tudo que ele vos disser. Existe também algumas crenças que dizem que Maria ela ressuscitou, ela ascendeu aos céus e ela está até hoje lá plena, né, no seu trono como rainha dos céus. Um ponto super importante é que nós podemos entender, segundo a Bíblia, que Maria ela não ressuscitou. Não há nenhuma menção em texto bíblico sobre ressurreição de Maria e muito menos sobre a ascensão dela aos céus. A gente vê, por exemplo, Enoque, a gente vê Elias sendo trasladados, levados aos céus ainda vivo. A gente tem uma referência que ainda é meio polêmica, mas contudo, a Bíblia ela se expressa dizendo que Moisés também, ele foi ressuscitado e ele foi levado aos céus. Judas 9 aí é um tema para outro vídeo. A gente vê também um grupo de pessoas que quando Cristo ressuscitou, também foi ao céu junto com Cristo.
Então a gente vê esse grupo de pessoas indo para o céu antes daquelas pessoas que já morreram e que aquelas pessoas que ainda estão esperando, né, esse momento. Mas a gente não vê referência nenhuma de Maria indo para o céu. A gente não vê nem relato de morte de Maria. Contudo, nós sabemos que de fato ela morreu. Nem todas as pessoas que estão na Bíblia tiveram a sua morte relatada. Nem José, que foi o pai ali, o que criou Jesus na sua natureza humana, foi aquele que gerenciou, aquele que foi o sacerdote do lar de Cristo, não tem a morte relatada na Bíblia e também não a sua ressurreição. Então nós podemos concluir, segundo a Bíblia, que Maria ela não ressuscitou justamente porque não tem nenhum relato. Porque se ela tivesse ressuscitado, haveria sim relatos bíblicos. E aí você pode dizer, mas eu aprendi assim, mas eu ouvi isso, mas tem tal pessoa que diz isso. Olha, o canal é Mete Bíblia. Tudo que a Bíblia disser, a gente vai estar aqui afirmando. E se a Bíblia não diz, a gente vai ficar caladinho, ok? É dessa maneira que a gente deve trabalhar, porque a Bíblia é nossa regra de fé e prática. A regra de fé e prática da vida do cristão. Beleza? E aí, tem também um outro ponto, falando sobre o mesmo tema, Maria ressuscitou. Qual é o estado dos mortos? Qual é o estado dos mortos? Os mortos eles ficam num estado de inconsciência, de consciência, eles vão para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o seio de Abraão, para onde que os mortos vão? Eu não vou ter tempo de explicar aqui nesse vídeo, mas eu tenho um outro vídeo aí falando sobre a mortalidade da alma. E uma pergunta, e a alma morre? É o tema principal do vídeo. Então se você quiser entender qual é o estado da pessoa depois da sua morte, veja o vídeo, está aí no canal também, beleza? Concluindo então que Maria ela não ressuscitou e não foi aos céus, que Maria não é a mãe de Deus, ela não é a rainha dos céus, ela é um ser humano, uma serva do Senhor, uma serva fiel, um exemplo de ser cristão. A gente pode se perguntar, Maria ela é intercessora entre Deus e os homens? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O justo, né? Jesus Cristo, o justo. Então a gente vê só um intercessor. E então, para nós encerrarmos esse vídeo, vamos aí para a última dúvida, a última pergunta a ser esclarecida pela Bíblia. Nós podemos fazer oração direcionada a Maria, mesmo ela não sendo nossa intercessora, mesmo ela não estando nem viva, né? O estado de Maria ela é inconsciente. Vixe, acabei de falar aquilo que vocês iriam ver no outro vídeo, mas não deixem de ver, porque lá vocês vão entender um pouco mais do que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas nós podemos fazer oração a Maria. Mateus capítulo 6, versículo 6, no sermão do monte, né, o maior sermão pregado por Cristo, onde Cristo falou ali sobre a oração e ele deu o exemplo modelo da oração do Pai Nosso. Pouco antes dele dar esse exemplo, no versículo 6, Mateus capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim, Cristo diz, tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, não é espaço para oração a outro, senão ao próprio Deus. Oração ao Espírito Santo, oração a Cristo, oração a Deus, são esses os que devem ser o destino da nossa oração, e não algum outro ser humano. A gente não vê exemplo bíblico de uma pessoa fazendo oração a outra, de maneira nenhuma, e muito menos por pessoas que já morreram, já faleceram. Então, basicamente, é isso aí que eu queria trazer para vocês. Se você viu esse vídeo até aqui, então é porque você gostou, se interessou, ficou curioso. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu também estou aberto aí a ouvir mais sugestões sobre novos vídeos. Deixe seu like, não deixe de reagir. Se você também não gostou, pode deixar o seu dislike aí. Envie para outras pessoas que você acha que necessita ouvir essas palavras aqui ditas nesse vídeo e discutam, façam aí, exerçam a sua liberdade democrática que nós temos aqui nesse país, né? E ao mais, fiquem todos com Deus, estaremos sempre firmes estudando a Bíblia e nunca se esqueça que a maioria pode estar equivocada, beleza? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.